é um pouquinho cultural que o técnico do Brasil é condenado a vencer. Eu acredito, e talvez esse condenado a vencer, entre aspas, ele reflita muito aquilo que é em termos culturais. Eu te confesso que eu não pensava em dirigir a seleção brasileira até o título mundial com o Corinthians em 2012. Naturalmente, a partir daquele trabalho e toda uma carreira olhando para trás, ela me credenciava a ser um dos profissionais que pudessem estar a convite da seleção brasileira. 2016 foi feito o convite, sim, foi pós uma desclassificação do Brasil e claro que em termos da mídia a gente começa a sentir a febre do momento, o próprio trabalho desenvolvido ao longo do Corinthians credenciando o título de 2015 com o Corinthians batendo todos os recordes, jogando de uma maneira muito bonita, afora ser eficiente, afora ser agressivo, criativo. Ela credenciou. Estou tentando lembrar que no primeiro convite que foi feito, foi através de um telefonema ao Edu. O Edu me repassou a ligação e aí sim a possibilidade de uma conversa, porque, e eu gosto de deixar isso muito claro, que o técnico que me antecedia não era mais técnico. Então havia um lugar vago dentro da seleção brasileira. E não aquela situação de fala com um técnico e se o técnico aceitar, daí nós vamos demitir quem está. Eu sempre tive muito cuidado na minha carreira em relação a isso, para abrir uma possibilidade profissional, desde que houvesse essa lacuna. Foi assim, e lembro que eu viajei primeiramente para conversar no final da tarde e noite aqui, não damos a resposta para ver qual era o projeto da seleção brasileira. No outro dia ainda com dúvidas, e quando foi à tarde a possibilidade real de vir como técnico da seleção brasileira, de aceitar o convite. A minha pressão maior, ela traz como norte a excelência. Eu sei que não vou atingir nunca, mas quanto mais me aproximar, tanto melhor. O que é excelência? É uma equipe criativa e que faça gol. É uma equipe que tenha consistência, seja sólida defensivamente e tenha resultados. Futebol, se tu perder qualquer um dessas três pilastras, tu não vai alcançar, ou tu não vai estar próximo da excelência. Então, essa é a grandeza. Talvez por ter sido meio-campista também, eu tenho uma predileção para te ter como média. A equipe e a seleção brasileira ela tem uma média de 60% de posse de bola. Eu estou falando de todos os jogos oficiais, não estou falando de amistosos. Ela tem 2 gols de média de saldo por jogo nos jogos oficiais. Esse equilíbrio ele é fundamental, não dá para fugir dessas 3 pilastras básicas. Um ápice de performance extraordinário. Talvez, não vou afirmar, seja um momento de um nível mais elevado da equipe nessas fases da seleção brasileira. E que também aprendi que a seleção brasileira, por se apresentar a cada 2, 3 meses, ela fica muito à mercê dos aspectos de lesão, do melhor momento técnico, físico do atleta nos seus clubes. Mas aquele momento foi um momento mágico. E prejudicado um pouco que foi, porque na fase preparatória nossa para o Mundial, o Renato Augusto machucou, o Dani teve o seu problema de joelho e nós não tivemos a condição de contá-los para essa continuidade. A equipe ficou nervosa a partir do momento em que ela sofreu o gol de empate no jogo contra a Suíça.
ainda teve, trouxe para um jogo contra a Costa Rica aí um volume muito grande de oportunidades, mas faltou ser efetivo. E, como eu falei anteriormente, tu tem que fazer a criação e conclusão, agora tu tem que ser efetivo, transformar isso em resultado. Ela só conseguiu no seu final. Mas teve um aspecto que eu gostei muito. Ela teve a persistência e um nível de concentração alto, tanto é que ela faz o gol, os 2-0 é no final do seu jogo, né? E ela constrói o resultado, assim como na sequência ela também vence, e ela foi num processo de evolução dentro da Copa do Mundo. Vence a série, vence bem, faz um jogo muito bom contra o México, consistente. Se vocês, inclusive, analisarem o gol que ela faz contra o México, é numa iniciação com o México fazendo pressão adiantada, alta, e coloca 5, 6 jogadores. A gente sai articulando, sai com o jogo apoiado, sai tocando no chão e faz um gol que eu digo assim, que tem alguns gols que a gente apresenta em palestra. Esse é um que ele sai de um eixo direito, inverte para um eixo esquerdo, fragiliza o adversário e faz o gol. Com 5 minutos, o posicionamento tático da equipe da Bélgica, da seleção da Bélgica, eu faço uma interação com o Fagner e ajusto naquilo que é o modelo, naquilo que era o reposicionamento que a equipe da Bélgica estava fazendo. Então, nesse momento, o que nós fazíamos? Nós fazíamos uma ação ofensiva com 6. Ele trouxe, quando estava marcando, Lukaku mais aberto do lado direito, para explorar um contra-ataque às costas do Marcelo. Ele fazia De Bruyne central, para fazer uma ligação com os homens de frente que pudesse cuidar do Fernandinho, e deixava o Hazard também como um outro atacante pelo lado esquerdo. Quando eu passo das 5 minutos, eu converso com o Fagner e eu digo, continua nós atacando com 6 jogadores, tu, Fagner, não sai para apoio, fica posicional para pegar esse contra-ataque com asa. O Fernandinho, olha como ele está, ó, ele faz controlando o De Bruyne, e o Miranda, como a gente marca por setor, a gente não marca individual, o jogador que cair no setor, a marcação, e o Miranda ficar atento para a cobertura nessa ação ofensiva do Marcelo, que é ao lado dele, e a gente faz superioridade numérica 4-3 para as ações de contra-ataque. O que tem daquele jogo contra a Bélgica é um extraordinário jogo. Alguns colocam como o melhor jogo da Copa. Eu coloco, não vou ter essa pretensão, top 3 da Copa. Pela qualidade técnica das duas equipes, pela organização, pelo talento individual das duas equipes. E se tivesse aí que os deuses do futebol descer e dizer assim, ó, esse jogo deva continuar para 30 minutos mais, e se colocar um merecimento, eu não vou colocar do Brasil ser campeão, não falar do Brasil ter passado pela Bélgica, eu não estou falando isso. Eu estou falando da qualidade do espetáculo dele ter tido 30 minutos mais para quê? Aquilo que foi um grande jogo, com talentos individuais dos dois lados, tu pega Neymar de um lado, De Bruyne do outro. Tu pega Fernandinho, Coutinho, tu pega Hazard, tu pega Lukaku, tu pega Gabriel Jesus. Courtois, dito por ele o seu melhor jogo. Né? De Bruyne, aliás, um relato dizendo de que o Brasil foi melhor, porém a Bélgica foi contundente, ela foi efetiva nos momentos que criou. Isso mais ou menos ilustra algumas informações e, a minha opinião, aquilo que deveria ser um jogo que tivesse uns 30 minutos mais para ser decidido quem pudesse passar. É uma quebra de paradigma a continuidade de um técnico. Eu tenho consciência exata disso. O futebol ele trabalha num processo evolutivo de dar o seu ciclo, as suas etapas, também tenho consciência disso. Também tenho consciência de que assumi a seleção brasileira na metade do trabalho preparativo para a Copa do Mundo e que um trabalho, eu entendo que a etapa, o seu ciclo inteiro, ele deva ser desses 4 anos de eliminatórias, de Copa América, de amistosos, e ele é a sua essência de preparação, né? E talvez esse tenha sido o motivo maior de eu aceitar o convite de permanecer na seleção brasileira. Um momento difícil que eu assumi, a equipe era 6ª colocada nas eliminatórias,
corria o risco de não ir para o Mundial, e ela teve uma retomada e criou uma expectativa pelo seu futebol, e eu criava no mínimo de que nós chegássemos na semifinal. Esse era o meu objetivo, e a partir daí, o quanto a equipe tivesse sólida, ela poderia passar e ser campeã. Essas eram as etapas que eu tinha na minha cabeça, independentemente de ter sido 2 anos só de trabalho. Quando acabou o jogo, o Rogério Caboclo, ele entrou dentro do vestiário, e ali ele fez o convite. E aí ele ratificou o convite de permanecer na seleção brasileira. E eu disse para ele que eu ia voltar para casa, que eu ia sentar com a minha família, que eu ia refletir. 2 coisas foram marcantes. A primeira que me levou e que eu levei em consideração foi o apoio familiar. De construir uma carreira e saber que eu me credenciei a essa situação, de ser convidado. E a segunda, não sei se numa escala de importância igual, eu fiquei muito emocionado quando a gente chega no aeroporto, descendo na volta da Rússia, e quando eu estou descendo e está a comissão técnica, a staff junto, as pessoas começam a aplaudir e de certa forma, massagear um pouquinho toda aquela dor que a gente estava sentindo. Então, quando eu tive esse contato com o torcedor dessa forma, naquele momento, que foi justamente pós-eliminação, e também com a minha família, passado algum tempo, te confesso, acho que foram 7, 10 dias do convite feito, eu digo, poxa, assim, vou me permitir, teoricamente, fazer um trabalho todo, uma etapa toda, um ciclo todo de trabalho, e não parcial como tinha sido anteriormente. Um dia eu estava andando com a minha esposa, fazendo uma atividade de caminhada, bem cedo, que a gente tem o hábito de fazer, e eu fiz o seguinte comentário com ela. Eu digo, tudo que um profissional pudesse ter de trabalhos e de títulos, na sua carreira eu conquistei. A Copa América, pela seleção brasileira, foi a primeira vez como técnico da seleção brasileira no Maracanã. Pô, é uma coisa emblemática. Digo, o último passo, digo, é ser campeão mundial pela seleção brasileira. Os outros todos, na carreira, tendo orgulho sem ser orgulhoso, eu tenho. E sou muito grato às equipes todas e a esses trabalhos todos. Aí eu falei para ela, eu digo, poxa, eu queria ter ganho 2018 o título mundial, aí eu parava. Aí eu digo, poxa, tenho mais o que alcançar, ou repetir, todas as etapas foram construídas. Aí ele olhou para mim e ela disse assim, mas talvez não fosse para ti parar, então tem mais, como tu foi convidado, tem mais uma sequência de trabalho para 2022. Tomara que ela tenha sido certa.